Boas pessoal, bem-vindos ao canal do Bé. Desta feita trago mais um convidado, é o Renato Santos, também conhecido por Clockwork, ehm, também um subscritor do meu canal e vice-versa, também sou subscritor do dele. Temos muitos gostos em comum, Sonic, videojogos, mas também Homem-Aranha, que é o tema que nos traz hoje aqui. Então, vamos começar com esta entrevista pela apresentação do entrevistado. Olá, Renato, estás à vontade para te apresentar. Boas pessoal, por acaso já conseguiste apresentar já um bocado de mim. Sou Renato Santos, tenho o meu canal de YouTube Clockwork, faço gameplay, faço vídeos de gameplay, live streams e também compilações de jogos, e a ver se faço mais algumas coisitas a mostrar as minhas coleções e tudo mais. Eu, por acaso, sou posso dizer um nerd, que agora já não me parece tão mal dizer isso. Já há um tempo atrás já era pior, mas agora já se pode dizer mais à vontade. Tenho um monte de gostos para além de jogos, tenho algumas figuras de tudo e mais alguma coisa, tenho assim um gosto misto, gosto um pouco de tudo, nomeadamente Transformers, Sonic, Dragon Ball, outros animes, Skylanders, Gormitis e muito mais. Disney. Pois, se eu ficasse aqui já ficava aqui a falar durante não sei quanto tempo. Mas sim, o Homem-Aranha é uma das minhas coisas. Como é que é de dizer? É do tipo. Como é que é de dizer isto? É basicamente uma das coisas que eu mais gosto em cenas de nerd, é todo o universo que está à volta do Homem-Aranha, e para mim é a melhor coisa que a Marvel tem, é o Uhum. Homem-Aranha. Muito bem, muito bem. O Dragon Ball é outra coisa que temos em comum, também podemos falar isso um dia destes. Olha, Ah, mas pronto, hoje realmente é sobre o Homem-Aranha e eu concordo contigo, ah, a bandeira, é o porta-voz da Marvel e para mim é o melhor super-herói que há. Ah, Tenho amigos e familiares que pensam mais que é o Batman, que ele é assim mais dark side, mais realista, não é? Mais perto da, do mundo real, que é mais sério e por aí fora, mas eu sim, gosto muito do estilo do Homem-Aranha e também gosto de Sonic, tu sabes, e acho que os dois têm uma personalidade bastante parecida nessa forma de encarar a vida assim mais otimista, mais positiva, muito brincalhão enquanto está a defrontar os inimigos. É sim. muito interessante. Mas então, eu queria te perguntar, primeira pergunta aqui da entrevista, a tua história com o Spider-Man, como é que tudo começou, qual foi o primeiro contacto que tiveste com o Spider-Man, o que te lembras que aconteceu nessa altura, sim, as primeiras coisinhas que tiveste e que depois fizeram com que continuasses fã. Isso é uma pergunta até porreira, mas o meu tipo de resposta, infelizmente para o Homem-Aranha, mais para alguns assuntos, é que eu simplesmente não me lembro de começar a gostar do Homem-Aranha. Eu Ah, sei que muita gente tem, por exemplo, tem a sua vida e tal, e depois é-lhe apresentado o Homem-Aranha e todo o seu universo. Eu já conheço o Homem-Aranha desde que me lembro, e a minha memória vai mais ou menos até antes da pré, e a partir daí eu já gostava do Homem-Aranha. já Já me temos devem. qualquer coisa. Sim, já. eh, Foi-me apresentado há mesmo muito tempo o Homem-Aranha, e agora tem outras formas de mídia que eu me lembro de ser apresentado com o Uhum. Homem-Aranha, mas num todo a personagem eu já não me lembro como é que eu a Pois. conheci, basicamente. Praticamente nasceste a gostar do Homem-Aranha. É, basicamente. Entre esse e muitos outros. Ok. Mas sim, Ok.
Pronto, eu organizei aqui a nossa entrevista em várias secções. Como disseste bem, há muitas formas em que o Homem-Aranha existe, é divulgado pela banda desenhada, pelos desenhos animados, pelos filmes, videojogos, tudo e mais alguma coisa, merchandise, enfim, ele está por todo o lado. E eu queria começar então pelas raízes, pela banda desenhada. Com Sim, certeza, pronto, tens a noção do legado que o Stan Lee nos deixou. sim. E queria então que falasses um pouquinho sobre o teu contacto com a banda desenhada, se passaste pela banda desenhada mais antiga, por curiosidade, depois a mais moderna. Sei que tens também noção de muitas histórias daquele Homem-Aranha superior que eu não acompanhei tanto. Eu acompanhei mais o espetacular Homem-Aranha, foi essa Sim. saga que eu segui, mais clássica. Mas então, estás à vontade para contar a tua perspectiva, a tua história. Em termos de banda desenhada, eu lembro-me bastante bem que eu tinha um amigo meu à, à beira da escola que ele chegou-me a dar certas bandas desenhadas. Já não me lembro de qual, acho que também foi do Espetacular Homem-Aranha, que fazia parte de uma coleção que acho que acho que depois no final a Mary Jane morre numa explosão de avião ou qualquer coisa assim. E eu lembro-me que a banda desenhada que eu tinha estava cheia, tipo, a capa estava toda cortada. Nota-se que ele cortou para fazer confetes ou qualquer coisa assim, Uhum. que aquilo estava tudo cortado aos quadrados. Pois. E também me deu do Hulk, deu-me por acaso do Hulk. Só que eu, em termos de banda desenhada, eu lembro, eu na altura, até agora, o meu personagem favorito em torno do Homem-Aranha era o Venom. E, Uhum. e sempre que eu via qualquer coisa, eu lembro-me que a única coisa que eu queria ver era o Venom a aparecer. E lá está, o Venom não está em todas as histórias do Homem-Aranha e muitas vezes ficava à espera, à espera, à espera, a cada página aparecia lá o Venom, mas nunca lá estava o Venom. Lembro-me que estava lá o Scorpion, com um fato azul e verde muito estranho. E também tinha um que usava patins, que queria apanhar o Homem-Aranha, não sei porquê, e sempre que ele tentava apanhar o Homem-Aranha simplesmente estava a tentar ir ter com a Mary Jane ou a tentar resolver outros problemas. E esse gajo de patins, que parecia ser um super vilão, nunca conseguia lá chegar a ele. Ele simplesmente estava atrás dele, o Homem-Aranha nem sequer sabia que ele estava lá atrás, e sempre que ele tentava chegar à beira dele, pumba, levava com um carro por cima, ou alguém abria a porta, ou qualquer coisa. E por acaso, lá está, era uma história que, para mim, aquilo, lá está, eu também entrei a meio da história, aquilo nem sequer era o volume 1, e não percebia patavina do que estava a passar. Uhum. E depois eu tive que reler 3 ou 4 vezes aquela explosão da Mary Jane, que eu não percebi de onde é que isso veio. Provavelmente tem uma história para trás, mas isso não me diz absolutamente nada. Depois mais tarde, é que comecei a arranjar outras bandas desenhadas. Infelizmente, cá em Portugal não se vende bandas desenhadas como na América, que tu não precisas estar sempre, não tem que ser uma banda desenhada e tens de comprar, tipo lá na América tu tens sempre a banda desenhada até dos anos 80 lá e se quiseres pegar pegas, enquanto aqui não, aqui parece que ou tens agora ou nunca mais tens. Uhum. E as pessoas vendem a banda desenhada como se fosse ouro ou diamante, eu não percebo bem isso. Sim. Portanto, a maior parte das histórias de banda desenhada que eu presenciei foi na internet. Estive a ler bastante histórias do Homem-Aranha e de outros personagens que também me interessou bastante, mas principalmente do Homem-Aranha. Uhum. E a história do Venom, quando eu soube que o Venom tinha banda desenhada solo, perdi-me basicamente nisso. Foi só ler, ler e ler. Pois. Incrível. Eu já contei também a minha história num vídeo do ano passado, em que eu mostrei a coleção que tinha de banda desenhada. Depois cheguei a descobrir mais cinco Sim, ou seis debaixo da cama ou do sofá. Acho que foi de sofá, ou foi um armário qualquer. Pronto, encontrei para aí mais uns e eu, epá, também podia ter entrado, mas pronto, ficou um vídeo tão grande, acho que já estava bom como estava. E por acaso era sim, uma das histórias com o Venom. Um, Enfim, eu acho que
tens razão. Aqui em Portugal são vendidos os números, ou em inglês os issues, e não existe tanto Sim, a coleção em livro, fica mais caro. hum, e de facto, quando existem livros, está sempre em inglês. E quando eu fui ver a banda desenhada, era Devir, era a editora aqui, penso que é brasileira, só que veio fazer aqui uma sucursal portuguesa e cada banda desenhada custava 1,99 no início, isto para aí em 2002. Depois começou a custar sim. 2,99, 3 euros e agora acho que a Devir já nem faz banda desenhada sequer, ou nem sequer sei se existe. Eu pesquisei por eles e encontrei uma espécie de figurinhas de ação, parece que mudaram um bocado o ramo, se é que são os mesmos. Mas o que eu posso dizer da banda desenhada do Homem-Aranha é que, pronto, de facto é icónica, é aí que nós conhecemos os vilões, como tu disseste, o Venom, mas também lembro-me logo do Doc Ock, lembro-me logo do Green Goblin, Sim, e são personagens canónicos, não é? E o primeiro outfit de cada um, por muito que nas bandas desenhadas para a frente ou em filmes eles tenham um redesign, está sempre no nosso subconsciente a memória daqueles fatos clássicos, não concordas? sim, sim, por acaso é. Ainda me lembro do Homem-Aranha. Havia histórias que o Homem-Aranha tinha umas teias na parte do sovaco, eu não sei porquê, e fazia-me sempre muita confusão. E as bandas desenhadas que eu tinha essa teia, que era uma cena de design do fato. Eu nem sei se é dos primeiros, mas houve uma altura que era isso e achava horroroso essa porcaria. Estás certo, é verdade. É verdade. Pronto, e agora prosseguindo para desenhos animados. Eu cheguei a assistir, pronto, nos anos 90, o que dava na SIC de manhã era Homem-Aranha e X-Men, epá, e as duas eram fenomenais. Pronto, eu não segui com atenção, pronto, eu era muito pequeno, era daquelas coisas que eu via o episódio que aparecia lá e ficava sem entender a sucessão dos acontecimentos, a história, mas via para me divertir, mas achava muito, muito bom, muito interessante. E da tua parte, que desenhos animados é que tu viste de Homem-Aranha? Ah, na altura, quando andava na televisão, eu lembro-me de ver o espetacular Homem-Aranha. Uhum. Esse, esse é basicamente. É, não há palavras para descrever aquela série. As pessoas normalmente olham para aquilo e dizem: isto é demasiado boneco demais e não parece ser nada sério. Uhum. Aquilo é basicamente das melhores séries de Homem-Aranha que pode haver. E as origens eram um bocadinho diferentes, Uhum. mas os personagens pareciam tão reais. E nota-se que o Homem-Aranha, o próprio Peter Parker, também não tem assim, ele não é perfeito. Ele pode ser uma boa pessoa, mas também faz erros e muitas das vezes ele fazia erros um bocado egoístas. Por exemplo, eu lembro-me bem de um episódio quando isso era um universo diferente, ele era amigo do Eddie Brock, era dos Uhum. melhores amigos do Eddie Brock, que depois ele é no original ele nunca foi amigo do Eddie Brock, mas neste aqui é, e ele trabalha com ele e com a Gwen Stacy para o Dr. Connors. E depois há toda aquela parte do Dr. Connors de ele estar a transformar-se em lagarto, que ele quer fazer com que o braço dele cresça e ele põe a ADN do lagarto, e isso faz com que ele tenha uma transformação de lagarto. E o Peter Parker usa o Homem-Aranha, ninguém sabe que é ele, não é? E vai lutar contra o Dr. Connors, mas ele faz aquela cena que faz sempre, que é pôr a câmara dele, tirar fotos para depois conseguir ganhar algum dinheiro para o Clarim Diário. Daily O Bugle. problema é que isso foi sim, um Daily Bugle. Uma coisa que, pronto, tipo, aquele não era só um vilão qualquer, aquele era um chefe que ajudou muito o Peter. E lá está. E nessa noite, nessa luta, o próprio Dr. Connors quase que matava o filho e a mulher, e houve uma luta muito intensa. E depois tinha uma parte a mostrar que tinha os antídotos que até dava para curar os próprios poderes da aranha do Peter.
E depois ele, com essas fotos, enviou para o Daily Bugle e no dia seguinte lá fez a história. Pá, o problema é que eles olharam para as fotos, dizia que as fotos eram do Peter Parker e todos ficaram muito chateados com o Peter porque o que é que eles achavam que o Peter estava lá a tirar fotos Uhum. em vez de chamar a polícia. O que infelizmente foi é algo real. Eu ficaria do mesmo, eu ficaria lixado com o Peter se isso também tivesse acontecido. E depois há uma parte onde ele fica com a cabeça toda em nuvem, toda lixada, e ele até quase que engola aquela posso dizer poção, não é? Aquele tipo de poção para tirar os poderes dele, só que depois ele olha para a foto do tio Ben, que é basicamente uh, a imagem, é toda, tudo que o Peter é por causa do tio Ben, Uhum. de tudo que aconteceu ao tio Ben. E depois de ele olhar para a foto do tio Ben, ele simplesmente guarda aquela poção escondida no quarto dele, por acaso no futuro acontecer qualquer coisa. Esse é um dos episódios que eu mais bem me lembro, que realmente torna todas as consequências mais reais. Que se Uhum. realmente o Peter Parker tivesse aquilo tudo na vida real, iria acontecer aquilo, porque lá está, é algo que muito realista. E depois tem outros vilões que também têm a sua versão mais realista, com o Rino, com o Homem-Areia, com o Duende Verde, com o filho do Duende Verde e muito mais. Pois. E para além dessa, dessa série animada, lembro-me também de uma que apareceu agora aí também no Google, que estavam três Homens-Aranhas diferentes, que era um em 3D. Ah, Esse aí por acaso era muito bom. Foi uma. Ele. Um dos, opa, teve para aí o quê? 5, 6 episódios que eu lembro-me só que eram pouquíssimo. E o meu pai, eu lembro-me que ele decidiu. Ele sabia que eu gostava muito do Homem-Aranha. Ele decidiu sacar uma série, ou uns episódios dessa série, para o computador para eu ver, para quando não tivesse a dar na televisão. E mais uma vez eu estava com aquela, ai, quando é que vai aparecer o Venom? Quando é que vai aparecer o Venom? Só que essa série cancelou antes de mostrar que era um terceiro vilão. Se eu bem oh. me lembro, eram dois. Era o Electro e mais outro qualquer. Uhum. Acho que era o Kingpin. Era o Kingpin. Uhum. E não mostrou nada de Venom. Realmente não tiveram muito por onde lhe pegar, o Uhum. que é uma pena. Ok. Olha, estamos a E falar do Venom e eu meti-o aqui nas imagens. Não sei se consegues ver esta aqui do Homem-Aranha e o Venom lado a lado. Este sim foi o cartoon, o sim. desenho animado que eu vi em criança e acho que é muito bom. E aqui embaixo tem outro tipo de desenho. E este aqui é o tal espetacular Homem-Aranha que tu falas, é mais Sim. recente. Eu não acompanhei, mas já vi alguns clipes no YouTube e achei muito bom. A qualidade do desenho e a história também é muito cativante. Tens que ver em português, porque o, a própria música, a intro da série é incrível. Uhum. E mostra, lá está, só naquela intro tu consegues ver quais é que são os inimigos que o Homem-Aranha vai lutar nessa, nesse desenho. Ok. Apesar de ter outros que também não mostra. Mas Claro. esse aí dos anos 80 eu também estive a ver. Eu não o vi na altura, né? Que eu não estava vivo nessa altura. Mas eu estive a ver também e é muito interessante porque basicamente isso é um desenho animado que seria quase todo tirado da banda desenhada. Exatamente. Toda a origem dos vilões e Sim, dos sim. personagens e tudo mais está aí. Sim, sim. Apesar de eu não me lembrar da Gwen Stacy, eu não me lembro se a Gwen Stacy estava nesse ou não, porque eu via mais as batalhas. Também não me lembro E eu, dela, mas o que me lembro, se me permitires, é aparecer muito o Mysterio e o Venom também. Até que eu cheguei a ter sim, algumas figuras de ação, tive do Homem-Aranha e tive do Mysterio também, que eu achava o Mysterio espetacular. Não sei o que é que eu achava de fenomenal em alguém que tem um aquário na cabeça, mas, mas é,
achava-o, pronto, misterioso, né? Parecia-me poderoso, assim, enigmático. Apesar de ser dos vilões mais fracos do Homem-Aranha. Ele não É, tem poder absolutamente nenhum. sim. Mas eu lembro, e nesse desenho animado, eu lembro-me de uma parte que basicamente era surreal, que eu passava horas e horas a ver esses episódios no YouTube, que era Uhum. quando o Carnificina apareceu. O Carne. Todo o arco do Carnificina, onde tinha aquele vilão, um vilão tipo mágico, que depois estava o Venom estava junto com o Carnificina, e depois ele teve que. Ele ia matar não sei quem, o Carnificina ia matar não sei quem, e o Eddie Brock basicamente diz que chega e começa a lutar contra o Carnificina. É incrível. Quando eu vejo um vilão a juntar-se com um herói por causa de algo pior, eu realmente. É algo que eu adoro ver. Uhum. Eu nunca percebi muito bem as origens dele, sempre o achei muito parecido com o Venom, mas é também uma personagem espetacular. E eu estou a pôr aqui na imagem, falaste dele, lembraste-me logo de um jogo que houve para a Mega Drive, o Maximum Carnage, e aliás a Sim. Sega na altura teve muitos jogos de Homem-Aranha, e X-Men também, teve um X-Men 1, um X-Men 2, o X-Men 2 é impressionante para a altura. E penso que depois o add-on, o 32X para a Sega, também teve um jogo de Homem-Aranha muito bom, e com o Carnage também. Eu cheguei a jogar este, Spider-Man and Venom. Olha, ias gostar. Uma espécie de Streets of Rage, um Sim, sim. beat Eu 'em up, conheço. Muito bom. e nesta fase era só jogos deste género, o Tartarugas Ninja também, Turtles in Time, Hyperstone Heist. Eu lembro-me até de estar na escola primária e a verem miúdos que traziam o Game Boy e jogavam Tartarugas Ninja em beat 'em up no Game Boy. E eu a pensar, epá, que jogo bestial. Tínhamos que tocar também aqui Sim, no por assunto acaso dos era jogos. muito bom. Mas olha, avançando, não sei quanto tempo temos aqui na reunião, queria passar aos filmes, e então queria-te perguntar Sim. também o que é que tu achas, a primeira trilogia, qual é que achas que é o filme melhor conseguido dos três, mas se quiseres perder um pouquinho de tempo a falar do um, do 2 e do 3 e o que tu achas que é o ponto forte e o ponto fraco de cada um, estás à vontade. Epá, ah, no primeiro filme, eu lembro-me, lá, eu não me lembro de também ser. Eu lembro-me de ver isso, já não me lembro de ver isso pela primeira vez, mas lá, eu adorava aquele fato do Duende Verde. E até o próprio ator, realmente mostrava que ele endoideceu por causa como é que se chamava? Da insulina verde, acho que era isso que se chamava numa das séries do Homem-Aranha. E esse filme é incrível, apesar que, pronto, agora uma pessoa vendo nas televisões mais recentes nota-se bastante os efeitos especiais, mas eu realmente gosto de toda a sua essência. Uhum. É um filme básico do Homem-Aranha, não precisa de ter, não atira logo os inimigos todos, simplesmente mostra uma história do Homem-Aranha, uma história de origem muito boa, com atores incríveis. Uma Concordo contigo. pessoa olhava para a tia May, ficava com pena dela, porque notava-se que ela era uma pessoa muito simpática. O tio Ben também, uma pessoa fica muito triste quando ele morre, toda aquela raiva que o Peter tem, ele vai atrás do assassino do tio Ben. Depois ele não mata o homem é que tropeça e cai do segundo ou terceiro andar, Uhum. e a partir daí ele não sabe o que é que há de fazer com os, com os poderes, e depois conhece, ele começa a usar os poderes para ter um dinheiro para si, não é? Ele faz aquela cena de tirar fotos enquanto ele luta contra bandidos. E depois há a cena do Duende Verde, que realmente mostra uma maneira de o Homem-Aranha ter um super vilão ao acaso, não é? Porque o Duende Verde não estava lá por causa do Homem-Aranha nenhum. O Duende estava lá por causa dos empresários que o expulsaram da própria empresa. E depois tem aquela cena nota-se que o Duende Verde quer modificar um bocadinho a imagem, a mente do Homem-Aranha, quer fazer com que ele realmente veja que as pessoas não são todas não querem o Homem-Aranha,
e isso faz com que o Homem-Aranha fique um bocadinho a pensar e tudo mais. E sinceramente não tenho assim uma review que normalmente as pessoas no YouTube fazem aquelas reviews de o que é que a pessoa pensou e caracterização e não sei o quê. Eu simplesmente não consigo fazer isso assim sem script, mas é um bom filme. Não é o melhor é o segundo, mas é um grande filme. Estou de acordo contigo, adorei a tua análise, adorei o que tinhas para dizer. Pronto, porque concordo e é bom ver que alguém partilha da mesma opinião. E pronto, eu tive que meter aqui umas fotos a ilustrar o que estamos a falar e tive que pôr esta imagem do Willem Dafoe em Green Goblin. Eu acho que não podia ter havido melhor ator. Ele Sim. faz este sorriso de maldade tão autêntico que, por mais que eu o veja em outros filmes, eu vou-me lembrar dele sempre como o Green Goblin e o de facto estava espetacular. Acho que até para os estándares de hoje, de 2021, ele parece qualquer coisa futurista. É, o pessoal quer o William como Joker até. As pessoas Uhum. querem que ele vá para Joker e realmente ele tem pinta para isso. Uhum. E depois É só coloquei esta darem um bom imagem script também. que ele. Acho que já falamos disto uma vez. Acho que não és muito fã desta cena, mas é importantíssima para este filme e ficou na história. Eu por acaso eu gosto dessa cena, apesar de realmente parecer, puseram essa cena no filme, não digo random, mas realmente lá está, uma pessoa está a ver o filme, depois acontece essa cena, é tipo, ela está a andar, ela fala com o Peter, vira costas e depois é logo atacada por 3 gajos ou 4. Pois. Realmente é um bocadinho assim, foi assim logo uma coisa a seguir à outra e uma pessoa nem sequer sabe como é que foi isto aqui, uma pessoa nem consegue respirar direito. Mas realmente, esse beijo do Peter Parker com a Mary Jane realmente ahm, ficou icónico. É Tu não tens histórico. tanta, tu não, é histórico. Tu não tens, por exemplo, nos filmes dos outros Homens-Aranhas, tu não tens uma cena que realmente vai ficar para uma marca nerd Foi como tão essa. poderoso que apareceu depois no Shrek, fizeram um cameo, não é? Uma pequena piada com Sim, isso. No filme do Spider-Man Multiverse também é mencionado este também. beijo. Ele ficou parte do folclore, da lenda que é o Homem-Aranha. Não me surpreendia se ele Sim. estivesse também a aparecer em algum jogo agora da PlayStation 4 ou da PlayStation 5, ou fazerem uma referência a este beijo. Não sei se aparece, mas não me surpreendia nada, porque, como te digo, ficou na história. E é engraçado que eu durante bastante tempo, só há algum tempo atrás é que não, eu pensava que esse beijo fazia referência a alguma coisa da banda desenhada, mas não, isso aí é que realmente começou aí. Foi uma ideia do filme. Sim, E realmente eu até fiz a fogo, ter uma ideia do filme sem ver a banda desenhada, como é que isso é possível? Uma coisa destas, ficar um ícone assim. pois. Mas realmente, depois de procurar, é que eu realmente vi que isso é que começou tudo e é incrível. Não sei se já viste no YouTube o Tobey Maguire numa entrevista a dizer que também não achou graça nenhuma porque mal conseguia respirar e tinha que aguentar montes de tempo naquela posição. Acredito, até eu lembro, a maior parte dos atores odeiam fazer de super-heróis, principalmente por causa dos fatos e das coisas que os obrigam a fazer. Pois. Eu lembro-me de ver até o do Pantera Negra, que morreu no ano passado. Eu lembro-me dele ter dito que o fato era, aquilo, aquilo era calor e apertado como ao caraças, aquele fato. Claro. Aquilo acredito que seja, mas sempre quis usar esses fatos, aqueles fatos, aquele material que eles usam para os fatos, eu adoraria ter esses fatos. Ok, e agora passando depois para, digamos, a fase intermédia de filmes do Homem-Aranha, aquela que tivemos do espetacular Homem-Aranha, tivemos dois filmes. O que é que tu achas importante dizer sobre isso? Opa, o Amazing Spider-Man, digam o que disserem, é um bom filme de Homem-Aranha, é um bom Peter Parker, é um bom Homem-Aranha. Eu adoro quando as pessoas começam a dizer, a trilogia, o Peter é um bom Peter Parker, neste aqui é um bom Homem-Aranha e neste aqui é um bom, é bom nos dois.
no do Tom Holland. E eu não acho isso. Acho que, por exemplo, as pessoas normalmente dizem: ih, que nojo, o Peter Parker como um garanhão, ele é uma pessoa muito famosa na escola, isso é impossível, isso é algo improvável. Mas depois, quando eles vão ver banda desenhada e veem um Homem-Aranha que é multimilionário, porque existe uma versão do Homem-Aranha onde ele é multimilionário, as pessoas não dizem: ih, que nojo, ele tem que ser pobre a vida toda. Não, pessoas não dizem isso. As pessoas, quando veem as diferentes versões do Homem-Aranha, por mais ridículas que sejam, que existe até existe uma versão que o Homem-Aranha nunca tirou o simbiote, houve uma versão do Homem-Aranha onde ele é o Ghost Rider, há uma versão onde ele é que apanha com os raios gama e ele tem o Hulk. Essas versões eles nunca dizem nojo, mas quando vem o filme, ai, é impossível, ele não pode ser. Que eu acho ridículo, porque isso é um universo diferente, porque se nós formos a ver, não existe Mary Jane nesse universo. Não, e aí o primeiro vilão que ele luta é o lagarto. Ah, isso é impossível, não pode ser o lagarto. Mas não, isso é um universo diferente. As pessoas têm que ter pés e cabeça quando vão falar disso. Quando dizem que o Homem-Aranha não tem os web shooters, isso está errado. Está errado, mas há outras versões que nem é o Peter Parker que é mordido. Há uma versão até que é o tio Ben que é mordido pela aranha. Não é Uhum. o Peter Parker. Uhum. E isso as pessoas já não falam mal. Como é banda desenhada, já não. Mas as pessoas têm que, quando vem um filme novo, as pessoas têm que ter um peso na consciência que é diferente, mas tem que ser. Se eu quisesse ver 50 vezes a mesma coisa, eu lia não sei quantas vezes a mesma página, não precisava de ir aos cinemas. Uhum. Mas as pessoas lá criticam por criticar. E realmente eu gosto esse não, aliás, esse não é o meu favorito, que quando eu soube que não iria haver Homem-Aranha 4 e ia haver Amazing Spider-Man 1, eu fiquei muito chateado, eu até nem queria ver o filme, porque eu adorava o ator, adorava, sabia que no 4 iria haver o Carnificina, ou pelo menos era o que diziam que ia haver, mas depois uma pessoa ver, uma pessoa gosta. É uma relação porreira com a Gwen que não existe no primeiro, que a Sim. Gwen na trilogia ela, ela só é falada, se eu bem me lembro, no terceiro filme Parece no e terceiro. é mais paixoneta do Eddie Brock. Sim, é aquela que beija o Homem-Aranha, Uhum. que, que depois a Mary Jane fica toda chateada com ele e não sei o quê. E depois é aquela onde está a cair do prédio e está lá o Eddie Brock a tirar fotos e aparece o Homem-Aranha salvo. E depois o Eddie Brock tenta tirar uma foto ao Homem-Aranha, ele pega na câmera e parte, Sim. acho eu. Não, isso aí já é muito mais à frente. Mas sim, a Gwen Stacy aparece e não é nada assim de extraordinário para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha só a beijou porque a imprensa queria que beijasse. Mas pronto. Eu acho que. Enquanto. Diz, diz. Hum? Estás à vontade. Enquanto nessa, enquanto nesses dois filmes, é diferente. Senão também, senão todas as séries, todos os filmes eram iguais. E não, se as pessoas aceitam o multiverso na banda desenhada, também têm que aceitar o multiverso Acertadíssimo. no, Nos filmes. no filme. E se é que nós queremos Sim, ter apesar de eu não filmes curtir. por muitos anos, não é? É a única forma de fazer Sim, sim. isso ser possível. Muito E bem. apesar de eu não gostar quase nada do MCU, da versão do MCU do Homem-Aranha, realmente é uma versão fraca para mim. E pronto, isso depois podem me chamar hipócrita à vontade, eu dizer que agora tem que haver versões e depois eu não gosto desta versão, mas isso depois é com o gosto de cada um. Uhum. Agora, eu só não gosto é quando criticam o fator de um personagem ser de uma maneira, apesar de ser possível, porque o universo é uma maneira, há um universo onde o sexo pode ser todo modificado, pode haver universo onde são todos animais, pode haver universos onde é tudo no futuro, no passado, pode nunca ter existido nada, isso assim nos universos podem-se arranjar versões e versões do Homem-Aranha. Podemos passar então para esse que falaste, esse Homem-Aranha
mais recente. Eu concordo contigo quando dizes que ele acaba por ser menos impactante ou ficar em segundo lugar comparado com os outros Homens-Aranhas, e eu concordo porque vi o Homecoming, como te disse há uns dias, gostei muito, está na Netflix, e enfim, já tinha visto Far From Home no cinema, também te disse isso, e ver aqui o Homecoming Uhum. foi agradável, mas realmente desapontou-me um bocadinho o facto do Homem-Aranha ser considerado um amador, ficar ali em segundo lugar, comparado com a primeira trilogia e depois os filmes em que tivemos dois filmes, do Andrew Garfield. Aí não, o Homem-Aranha é Sim. homem dele mesmo, ele consegue tomar decisões por si próprio, mas pronto, aqui também entendo que estão noutra onda, tentar mostrar que ele tem 14 anos, não é? E está a descobrir como é que o mundo Sim, sim. funciona e precisa de ser guiado por outros, nomeadamente o Tony Stark, o Homem de Ferro. Podes Isso comentar aí isso? é uma opinião. Essa eu gostei, eu acho piada ao Tom Holland e ao Homem-Aranha dele. É um Homem-Aranha, não, sendo diferente ou não, é um Homem-Aranha e é até porreiro de ver, mas tem lá coisas que o Homem-Aranha nota-se que falta muita coisa com o Homem-Aranha. Uma coisa, por exemplo, o Tio Ben. Quando o pessoal diz, vamos ter que ver o Tio Ben outra vez a morrer, coitado do Ed, ele está sempre a morrer e não sei o quê. Pá, eu acho isso é uma crítica tão estúpida, porque lá está, o Homem-Aranha é o Homem-Aranha por causa do Tio Ben, e estarem a retirar o Tio Ben, retiram o Homem-Aranha. Ele tem esta cena de que ele não tem, ele nunca foi heróico antes da Aranha, ele não é heróico. Ele é uma pessoa que nota-se que tem bom coração, mas ele não se arriscaria para salvar ninguém, mesmo que pudesse. O Tio Ben e os poderes do Homem-Aranha é que lhe dão essa cena de querer quase que ele se mata sempre que ele vai salvar alguém, sempre que ele vai lutar contra alguém, ele tem a plena noção que pode morrer nesse dia, mas ele vai na mesma. Porquê? Exato. Por causa do Tio Ben. E uma cena que falta, e no MCU, e sim, é outro universo, mas é o que falta, é o Tio Ben. E estarem a tentar transformar o Tony Stark na figura paternal, eu acho tão errado. Por exemplo, tipo, um, isto do Homem-Aranha precisar de um fato feito pelo Tony Stark, eu acho parvo, porque o Homem-Aranha sempre foi um personagem autónomo. Muitas das vezes ele foi chamado para ir para os Vingadores e para outras equipas, e ele, maior parte das vezes, dizia que não. Uhum. E ele, lá está, ele é um personagem autónomo, ele faz as coisas sozinho, ele faz os fatos sozinho, as tecnologias que ele faz sozinho. E este aqui do Tony Stark, há uma parte no Homecoming onde cai tudo por cima dele. Uhum. E isso é uma referência a uma banda desenhada que eu adorei. Já não me lembro muito bem porque é que se passou, mas o Homem-Aranha leva com um prédio nas costas. Uhum. E nessa história a Tia May está quase a morrer. E Sim. ele tinha os medicamentos com ele. O soro. E Essa é ele a não se história conseguia do levantar. 1890, se não me engano. Se tem um nome. Pá, sinceramente já não sei. Uhum. Mas ele não conseguia. A única coisa que ele pensava era que se ele não levasse, era ele não sair dali, ele morria. Não, Uhum. ele se não conseguisse trazer os medicamentos à Tia May, ela morria. Uhum. E realmente é um pensamento super, super humano que mostra que o Homem-Aranha, basicamente, desculpando um bocadinho a linguagem, está-se a cagar para ele mesmo. Ele, a maior parte das vezes, ele põe toda a gente à frente dele. E eles fizeram essa cena no filme. Só que a fonte de pensamento dele foi o Tony Stark. Não foi a Tia May, não foi a namorada dele, não foi a Liz. Nesse universo é a Liz. Uma coisa também, naquela série do Espetacular Homem-Aranha, ele gosta da Mary Jane e depois gosta da Gwen Stacy e depois gosta da Liz e namora com as três e o caraças, e por acaso achei piada que nestes três filmes, cada filme foi com uma dessas três. Sim. Mas essa cena, tipo, o Tony Stark, a sério que a fonte de inspiração dele para continuar a lutar é o Tony Stark.
Não é mais ninguém. E depois quando ele vem com aquela cena de tirar-lhe o fato, ele, não me tiras o fato que eu não sou nada sem ele. Onde é que isso existe? Onde é que o Homem-Aranha não é nada sem o fato? Eu não percebo isto. Isso é uma... Lá está, é um universo diferente, mas as atitudes que ele tem nestes filmes ultrapassa-me. Sim. Ultrapassa-me Sendo completamente. o que dizes. E depois há uma... Sim, sim. Sim. Diz, podes dizer. Não, diz. Outra cena que eu ia dizer também era que no segundo filme, no Far From Home, ele ignora como é que, a responsabilidade de super-herói para ir pedir em namoro a MJ. Sim. E não existe isso. Isso nunca existiu. No Ou Homecoming se faz ao existiu, contrário. Ele deixa a Liz, é, como é que eu ia dizer, dar-lhe uma tampa, não é? Para ir lutar sim, contra o Abutre, o pai da Liz. Que digo sim. já, não Por partilho acaso, contigo, hum, a parte em que o pai da Liz diz: eu quero ter agora uma conversa de homem para homem com o teu rapaz, e ela sai do carro. Epá, essa para mim é e ele a cena do filme. eu fui ver, eu por acaso eu fui ver o Homecoming e o Far From Home no cinema, e quando ele aparece atrás da Liz e descobre-se que ele é o pai da Liz, e depois aparece aquele som mesmo pesado com aquelas colunas do cinema, aquilo é porreiro, e depois uma pessoa sente-se muito desconfortável nessa cena do carro. Sim, E por acaso é boa, por acaso eu gosto bastante. E aquela cena de depois salvar o Abutre, e depois o Abutre poderia dizer quem é que era o Homem-Aranha na prisão, mas ele não disse por causa do respeito que ele tem pelo Peter. Eu adorei essa cena foi fenomenal para mim. sim, sim. E uma cena também, eu estava-me a lembrar, o amigo dele, o amigo que ele tem, aquele gordo, o Ned, Sim, sim, sim. acho que esse aí é amigo, mas não é amigo do Peter Parker, é do Miles Morales. Uhum. E por acaso também é uma cena que eu achei muito estranho, que não trouxeram o Harry Osborn para... Aliás, não trouxeram o Harry Osborn, o Flash não é um fortalhaço, é aquele gajo que basicamente ele finge ser bully, mas eu acredito que ele leva mais bully do que ele faz bullying aos outros. E não existe, ninguém falou de Eddie Brock, mas eu acho que isso aí depois vão ser acabados por falar. Mas achei muito estranho não haver o Harry não aparecer lá no filme. Pois. Com Mas agora, certeza quiseram mesmo refrescar e pôr um bocado isso, não repetir o que já foi feito nos outros filmes, de certeza. sim, Porque para mim, mas sim, aparecer o Homem de Ferro, apesar de eu achar que realmente exagera um bocado no paternalismo, acho que foi ótimo para o filme. Eu acho que se calhar até pagaram mais ao Robert Downey Jr. do que ao Tom Holland pelo aparecer no filme. provável, provável. E acho muito interessante como é que a história é mais ou menos a mesma coisa, mas depois há pequenas nuances diferentes, que realmente a gente sai do cinema a pensar: epá, vi um filme diferente, vi a história do Sim, Homem-Aranha, sim, mas contada de outra maneira. E o que me entusiasmou nisso, por exemplo, foi a Alice, como falaste, que eu digo-te já, achei-a super gira comparada com a Michelle, não é? Que eu erradamente chamava-lhe Mary Jane também, mas tu corrigiste-me, disseste que ela é Michelle, apesar de ser MJ também, não é? sim. A maneira como as coisas mudam, mas ao mesmo tempo são as mesmas, é muito interessante. Sim, só que lá está, algumas atitudes que realmente estraga um bocadinho a imagem. E, por exemplo, no Far From Home, aquela cena de deixar, juro-te, o Nick Fury quase que tinha que obrigá-lo a ir lutar. Sim, Porque não, eles estão aqui, mas eu quero estar com a namorada, meu, não existe isso. sim, sim. Opá, não faz sentido. E, mas eu por acaso, juro-te, eu fiquei meio que confuso. Eu sabia que o Mysterio era o vilão, Uhum. porque nos trailers deles não têm medo em dar-te tudo que este vilão vai ser este vilão e pumba, chapada, tens aqui o Uhum. vilão deste filme. Mas realmente eu estava a ter dificuldade em perceber se ele realmente era de outro universo ou se tinha inventado tudo, porque o universo que ele diz ser, que é o 626 ou 616, é o 616, 626 é o Stitch, o 616 um, é o universo
não vou dizer canónico, que são todos canónicos, mas é o universo original da Marvel. Uhum. E tipo, lá está, aquilo é um nome que ele disse, há um número que ele se lembrou lá, mas é uma referência. Mas realmente, eu não estava a ver aquilo como uma referência, estava mesmo a dizer, fogo, este aqui não pode. Ou não é, ou é. Uhum. Só depois que ele disse que aquilo tudo é que era fake, pronto, agora já estou a perceber isto, mas tinha uma dificuldade em perceber, porque lá está, tu, no primeiro filme, por exemplo, se fosses ver o primeiro filme, tu sabias que aquele era o Duende Verde, sabias que ele se ia tornar e prontos, sabias que o Dr. Octopus iria ser no 3, no 2, apesar de tu não quereres muito, que depois uma pessoa gosta bastante do Dr. Octopus e não. Depois ele fica o Dr. Octopus e é uma pena do caraças e lá e conforme os outros filmes vão passando, pronto, uma pessoa vai conhecer, sabe os vilões e tudo. Agora, aquele mistério estava difícil de eu acreditar que ia ou não ser o vilão, que ele estava complicado. Uhum. Mas eu gostei, juro-te, é a cena e aquela cena do mistério, aquela cena assustadora, tudo ele a lixar a cabeça do Homem-Aranha, essa cena foi fenomenal. Sim. Realmente mostra que o mistério não tem poderes, não é nenhum Batman, não é nem é nenhum Homem de Ferro, mas realmente ele consegue lixar alguém não tendo poderes, só Pois. com tecnologia e a cena de aquela voz tenebrosa, ir para os piores medos do Homem-Aranha, Uhum. o Homem de Ferro a sair dos mortos, aquilo era, ele realmente foi pegar nas feridas, foi mesmo pegar nas feridas. Sim. Opa, o que eu queria dizer também para concluir um bocadinho este tema, e pronto, também queria ter a tua opinião sobre isso, é que, de facto, esta nova saga, se quisermos chamar assim, com o Tom Holland, começou com Homecoming. Eu acho que, de facto, há coisas que mexem um bocado connosco porque mudam radicalmente aquilo que estamos habituados no Homem-Aranha. No entanto, eu reparo que o Homecoming e o Far From Home, à beira da primeira trilogia e daquela duologia, se quisermos chamar assim, do Andrew Sim, Garfield, é o mais diferente que há. O Andrew Garfield fez um Homem-Aranha diferente do Tobey Maguire, mas mais parecido ao Tobey Maguire, muito mais do que o do Tom Holland. O do Tom sim, Holland sim. recuou para a fase teenager, eh, liceu, high school e esta imagem que eu coloquei aqui da MJ, da Liz e do Ned, epá, eu acho que evoca e prova o que eu estou a tentar falar. São coisas que não existem em lado nenhum nos outros filmes do cinema, do Sim. Homem-Aranha, e que eu vou-te confessar, conseguiram convencer-me. Eu fico interessado para ver o que é que a MJ tem para trazer de novo, o que é que a Liz tem para trazer de novo. O Ned é muito importante ver o Homem-Aranha a ter uma companhia, porque o Ned consegue ser the guy in the chair, que era o que ele sonhava ser. Yeah. E acho que ajuda muito a ter o comic relief e a aliciar as gerações mais novas. Acho que foi por aí que eles quiseram ir, porque o Tobey Maguire tem aquela ideia que é aquele trintão, o pessoal que era fã do Homem-Aranha via, mas acho que não puxa tanto para as camadas mais jovens, porque, sei Não lá, os filmes acredito. pareciam mais adultos, não achas? Ele, se- mais ou menos, eu acreditava que ele estava nos 20, porque lá está, ele está a acabar o liceu e tudo mais, e Uhum. realmente, e realmente é um bocadinho mais velho do que normalmente o Homem-Aranha é. O Homem-Aranha normalmente começa aos 15, 16 anos a ser o Homem-Aranha. Agora, não acho que é assim tão velho. Lá está. O Tom Holland também não é lá muito novo, ele é mais velho que eu um pedaço. Sim, mas no Mas ele Homecoming tem. dizem que ele tem 14. Sim, sim, sim. No Homecoming dizem que, pois, como no filme, sim. Mas lá está, ele também não começou no Homecoming, ele começou no Civil War, o Capitão América Civil War. Sim, sim. Ficou tudo É tolinho isso? nessa altura. Ai meu Deus, vem aí um filme do Homem-Aranha, finalmente. Sim. E por Correto. acaso era muito porreiro. Mas sim, em termos de filmes é mais ou menos isso. Eu realmente acho que as pessoas tendem a, não sei como, defender mais o Tom Holland porque ele é um Homem-Aranha mais parecido com a banda desenhada em termos de poderes e tudo mais que
lá por ter os poderes parecidos não quer dizer que seja realmente o Homem-Aranha. Ele não parece que ele é demasiado criança, porque lá está, o Homem-Aranha começou com 14 anos, sim senhora, ou 15, mas aquela cena toda do tio Ben transformou logo num homem. Ele começou a querer salvar tudo e todos, mesmo quase se matando. Ele partiu muitos ossos e tudo mais. Os poderes dele era a única coisa que o ajudava muitas das vezes a manter vivo. E lá está, tipo, ele ficou homem, tipo, ele muitas das vezes ele cagava nele mesmo, lixava-se, queria lá saber se das outras, de toda a sua vida pessoal e coisa, muitas das vezes ele pensava mais nos outros do que em si, e é uma cena que não existe no do Tom Holland, Uhum. que eu acho pá, é a descaracterização. Está Ok. lá o Homem-Aranha, mas tipo, muitas das vezes as pessoas gostam do Homem-Aranha não é por causa das acrobacias que ele faz nas teias, não é por causa das lutas que ele tem contra os super-vilões. Por exemplo, muitas das vezes eu leio a banda desenhada para ler as conversas. Eu leio a banda desenhada para ler as conversas. Eu tenho ali a maior parte da história do Homem-Aranha, acho que era 2016 ou caraças. Que ele já é líder de uma empresa que ele formou, que também é multimilionária, quase como o Homem de Ferro, e muitas das vezes eu estava lá para ouvir as conversas, eu não estava lá para ver as lutas dele, que ele é Correto. incrível. Estou de acordo contigo, e acho que é aí que mais uma vez esta nova saga brilha. Não sei, a mim convenceu-me, e logo eu que sou uma pessoa que me considero old school, um bocado difícil de convencer quando aparece aí uma moda nova, mas Sim, gostei mesmo da direção que estão aí, gostei até mais do Far From Home do que até do Homecoming, porque adorei a cena deles fazerem uma espécie de visita de estudo em Londres, em que muda logo o setting, mais uma vez, estão a reinventar-se, não é? E isso é uma coisa, olha, um dia que falemos de Sonic, acho que o Spider-Man tem feito isso, e isso é o que Sonic precisava e muitas vezes não faz, não é? Em vez de estarmos permanentemente em New York City, desta vez foi uma lufada de ar fresco, uma história nova, mas que mesmo assim consegue fazer sentido em Londres, não é? Novos horizontes. E acho que os personagens, como eu te disse, a Liz, a MJ por aí fora, é interessante vê-los a conversar com o Peter e ver que não é exatamente como era antes. Eu fico ansioso pelo chamado character development. Por exemplo, a MJ, gostava que falasse disso também. Já reparaste? A maneira dela ser não tem nada a ver com a MJ clássica, que era supermodelo, toda feminina. Esta é assim mais Maria Rapaz, tomboy, assim um bocado é, misteriosa, nem sabemos se ela gosta dele, se não gosta, se é uma amiga. Assim, parece meio desinteressada, mas afinal até quer a coisa. também é estranho esta MJ, por acaso é, mas pronto, Não lhe achas graça? é mais ou menos, não vejo química nenhuma lá. Pois. Mas acho que se calhar também não é a ideia. Não sei, mas concordo contigo, é diferente. Agora, sobre os filmes, o que é que tu vês a acontecer no futuro? Com certeza acreditas que vai continuar o Tom Holland num próximo filme. Pá, muito provavelmente. Eu acho que não quero mais Homens-Aranhas do MCU. Eu acho que agora o MCU está-se a modificar completamente diferente, está a ficar totalmente diferente, está a modificar-se todo. E acho que já não vou gostar dos próximos filmes. Basicamente, e aquela cena que eu tinha até o Infinite Warfare e ver que vem esta nova a série que tem esta série da Wanda, vai ter no filme não sei de quem, do Capitão América com o Falcão, no Falcão e o Soldado Invernal, aquele filme do Thor, Love of Thunder ou qualquer coisa assim também. É algo que, sinceramente, se vier um filme que não seja do MCU, que faça um filme diferente, sinceramente. Ok, Desde que não mexam muito naquele personagem agora. Eu ok. quero ver eu só quero ver como é que vai acabar esta cena que o Mistério disse a toda a gente quem é que era o Homem-Aranha. Quero ver como é que ele vai tratar disso, mas não inventem tanto, deixem estar. E por Deixem acaso depois esse disso. final foi espetacular. Em todos os ecrãs de Nova York, Peter É, Parker e Spider-Man. e que eu me lembro só existe uma vez que o Homem-Aranha realmente mostrou a todo mundo que ele era o Peter Parker. Uhum.
e foi para provar um ponto que todos os super-heróis tinham que obedecer regras e não sei o quê. Ok. Isso foi por acaso foi fixe essa cena. Fez-me lembrar muito essa parte. Mas pronto. E também falando e também acho que maior parte das vezes acho que os filmes do Homem-Aranha mais vale ser em animação ou em 3D como nos jogos, tá? Aquele É 3D, fantástico, concordo. do que Fala-nos em um bocadinho de Spider-Verse, então. o Spider-Verse eu gostei. É referência a cada canto era uma referência qualquer. Uhum. É, e realmente eu quase que chorava com a morte de um Homem-Aranha que eu nem sequer conhecia. Sim. Aquela morte, lá está, o Peter Parker era loiro, era um Peter Parker que tinha o seu universo, que é a primeira vez que estamos a ver aquele universo, e ele morre, e eu parece que está a morrer o Homem-Aranha original, porque lá está, seja que Homem-Aranha for, é um super-herói que eu sinto como se ele fosse real, estás a ver? É Sim. um super-herói que já me acompanha há tantos anos, há tantos anos, e ver uma morte, seja de que Homem-Aranha for, seja de que universo for, é triste. Pois. É muito triste. E ainda por cima da maneira que ele morreu, e depois tu viste que toda Nova York parou quando houve aquela notícia, Hum. quando apareceu a notícia que ele foi encontrado morto. Todo mundo parou. Todo mundo basicamente ficou calado sobre isso. E realmente é um filme com é um filme muito animado, a animação é muito porreira. Tem uma junção de banda desenhada com anime e muito mais. É um tem partes da história negra, tal como aquela cena do tio o Gatuno, que é o nome daquele vilão, que é o tio do Miles, a morrer. Realmente também foi um choque do caraças. E, pá, a junção de certos personagens, certos universos já bastante conhecidos, que toda a gente já conhece o Spider-Man Noir, toda a gente já conhece o, o Peter Porker, que é engraçado que ele é uma aranha que foi mordida por um porco radioativo. Tá bem. Não foi uma aranha que mordeu o porco, foi o porco que mordeu a aranha, é por isso que ele é um porco. Pois. E eu, por acaso, eu conheço bem esse universo, eu acho muito engraçado. Hum. E lá está, é um dos Homens-Aranhas mais fortes porque ele tem o poder de cartoon e toda a gente sabe que neste multiverso de cenas nerd com jogos e filmes e tudo mais, quem tiver poder de cartoon é dos mais fortes possíveis que pode fazer de tudo. Por exemplo, o Bugs Bunny, eu posso te dizer com vontade que o Bugs Bunny dificilmente perderia para um super-homem, porque o Bugs Bunny é algo ridículo, nós vemos ele a brincar com o caçador e tudo mais, mas ele não morre, ele consegue tirar qualquer coisa dos bolsos e lá está, o Peter Porker é isso. E depois Sim. tens um personagem muito mais... Até eu que não conheço tanto, que é aquela rapariga que a aranha tem uma máquina, Sim, essa rapariga mais anime, sim, sei. essa aí realmente já me foi mais estranho, porque eu não conhecia tanto. E depois também tens a Gwen Stacy, e depois no final tens aquela cena do 2099, muito fixe também. Lá está, são personagens que são quase tão conhecidos como o Homem-Aranha original Claro. e o Bem, Miles Morales, né? eu tinha programado falarmos de videojogos também, mas acho que já nos estamos a estender muito. Pode ficar para uma outra altura. Sim, sim, Gostei muito da entrevista. Acho que deu para falar de vários temas e chegarmos aqui a um fim de linha. Encerrarmos aqui realmente com essa tua opinião sobre os filmes mais recentes e aquilo que deve ser feito para o futuro. E eu sim. concordo contigo. Eu acho que vai continuar Tom Holland no próximo filme. Hum, Sinceramente, não estou a ver a ser anunciado, o que acho estranho. O Far From Home já tem um bocadinho de tempo, não é muito antigo, mas não costuma demorar muito a ver uma sequela também para o hype não arrefecer. Mas talvez neste ano se É, saiba de alguma coisa. Acho difícil neste ano não haver novidades. claro que não, por causa de como está isto. Este ano também o meu hype todo está só para o King Kong vs Godzilla, não está para mais nada, Ok. sinceramente.
Então um dia falamos disso também. Também gosto dessas lutas de monstros. Bem, Sim, por acaso era porreiro de falar. obrigado pelo teu tempo, pelas tuas opiniões e até uma Obrigado eu próxima. pelo convite. Obrigado, meu. Até uma próxima. Pronto, este foi aqui a nossa entrevista com o Renato. Espero que o pessoal tenha gostado e até uma próxima. Tchauzão, obrigado.